Olá, queridos, é a Chaia do Azeite e Vinho, a Cleidiana do Azeite e Vinho, e nós voltamos com o nosso estudo, A Restauração e Jesus e a Igreja, e agora eu quero conversar com você mais atentamente sobre a relação que há entre Jesus e Israel. Então, sem mais demoras, me acompanhe na leitura. Vamos lá? Jesus e Israel. Vamos aos textos. Mateus 11, 21 diz assim: Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então, isso aqui foi uma conversa entre o anjo e José dizendo que Jesus iria salvar Israel dos pecados deles. Mateus 15, 24. Olha o que Jesus disse a respeito da relação dele com Israel. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Apesar que o ministério dos apóstolos era com Israel e com todas as nações da terra, o ministério de Jesus, propriamente dito, especificamente, veio para Israel. Jesus tinha, e tanto que ele realizou seu ministério para Israel. Ocasionalmente que ele atendia pessoas de outra nacionalidade. Tanto que foi isso que ele respondeu para a mulher Cirofenícia. O meu ministério não é com os gentios. O meu ministério é para Israel. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem começou o tempo dos gentios não foi Jesus, foram os seus discípulos, os apóstolos. Jesus veio para Israel. Calma, né? Eu sei que, né, se você principalmente tem a herança cristã dentro de você, você já está todo abaladinho. Mas se Jesus veio para Israel e eu. Calma, querido, calma. Calma que a gente vai chegar lá. Calma que a quinta fase, os vídeos ainda não acabaram. Esse é o primeiro vídeo da quinta fase. Mas eu quero dizer a verdade para você. Jesus veio para Israel, para estabelecer uma nova aliança com Israel. Ele veio somente para Israel. O ministério dos gentios não foi iniciado por Jesus, foi iniciado pelos discípulos de Jesus, que são os apóstolos, que é o último vídeo que nós iremos falar sobre a quinta fase, ok? Vamos continuar. Ainda que sempre houve uma intenção divina de restabelecer a justiça em todo o ambiente terrestre, e, consequentemente, restaurar a cultura de Sião em todos os povos da terra. E tem tantos textos sobre isso, mas você pode ler Isaías 11:9, Abacuque 2:14 e etc e tal, né? Até porque é uma mentira que contam que o único motivo pelo qual Deus se voltou para os gentios foi porque Israel rejeitou Jesus. Isso não tem nada a ver. Isso é uma mentira das grossas, né? Da mesma maneira que é mentira que os gentios são um povo substituto de Deus, é mentira de que Deus só escolheu os gentios porque Israel rejeitou. Israel sempre foi um início, nunca um fim em si mesmo. E os gentios não é a segunda opção de Deus, nunca foi, porque do Senhor é a terra e toda a sua plenitude e todos os povos que nele habitam. Deus sempre quis a restauração de todos os povos da terra. Israel foi um início, ele nunca foi um fim em si mesmo, e porque ele não quiseram a Deus, então Deus já que quem eu queria não me quer, eu vou procurar outro. Não é exatamente assim, ok? A verdade é que a nova aliança era para os da antiga aliança. O primogênito veio à terra para dar uma nova oportunidade a Israel. Seu ministério era voltado completamente para eles. Entenda, por meio de Cristo, os gentios, ou seja, os demais povos da terra, têm uma aliança com Deus. Todavia, Israel possui uma nova aliança com ele. Por que uma nova? Porque eles anularam a antiga. E os gentios nunca tiveram uma aliança com Deus. Então não pode você, cristão, ficar alegando: eu sou o povo da nova aliança. Não, amor, o que você tem não é uma nova. Porque para você ter uma nova, significa que você tinha uma aliança antiga e agora você anulou ela e recebeu outra.
Não, essa realidade só corresponde a Israel. Israel, que estava dentro de uma aliança com Deus, anulou essa aliança, então foi dada uma nova oportunidade por meio de uma nova aliança. Você que não é filho de Jacó, você o que tem é uma aliança com Deus. Você não tem uma nova aliança, você tem uma aliança com Deus. Porque você nunca teve uma aliança com Deus antes, beleza? Todavia, a nova aliança não é para quem nunca teve uma aliança, mas para aquele que teve, mas a perdeu. Já falamos. Israel deveria e deve reconhecer a Cristo não apenas como Messias profetizado, mas como o pilar, a base de uma nova relação com Javé. E isto significa aceitar que a aliança estabelecida por Moisés perdeu seu efeito e valor diante de Elohim. Os feitos de Moisés são mantidos. O que Moisés realizou está no crédito da conta de Moisés. Todavia, a aliança santificada pelo sangue de animais se tornou obsoleta mediante aquela estabelecida pelo sangue do Filho de Elohim. O remanescente israelita que se salvará não é os que permaneceram fiéis à aliança mosaica, como se acredita e na teologia se prega, mas aos que reconhecerão Jesus por quem ele é. Você precisa entender, a aliança de Moisés não tem mais validade. Quem está preso à aliança de Moisés precisa migrar para a aliança de Jesus. Se não migrar, não vai ser salvo, porque não está operando duas alianças em Sião, só está operando uma aliança com os povos da terra, que é a aliança que foi inaugurada pelo sangue de Jesus. Ok? Todas as outras alianças, depois que foi estabelecida por Jesus, caindo em desuso, se tornaram obsoleta e não são mais válidas para reconectar o homem a Deus. Vamos aos textos que falam um pouquinho sobre o remanescente. Então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Apocalipse 14, 1, 4. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro. Perceba bem, o remanescente é aquele que aceitou a Jesus. Por onde quer que vá, são os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Então, deixa eu explicar melhor isso para você, eu continuar abrindo seu entendimento. Primeiro, o ministério de Jesus, o ministério primário de Jesus, primordial de Jesus, central para Jesus, era restabelecer ou estabelecer uma nova aliança com o povo de Israel. Jesus veio salvar os judeus dos pecados deles. Jesus não veio apenas para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por quê? Porque todo juízo, toda correção, toda justiça começa pela casa de Deus. Então Deus não vai começar uma coisa com o vizinho se o filho dele está tendo problema. Então ele primeiro vai resolver, vai lavar a roupa suja dele de casa e depois ele vai ver o problema do vizinho. Então não adianta querer estabelecer uma aliança com os povos da terra se a nação que ele havia escolhido primeiro para iniciar o seu projeto de restauração estava com problemas. Então, o primogênito veio à terra para resolver o problema
da aliança com Israel. Quem expandiu a aliança, as pessoas que expandiram a aliança para todos os povos da terra, não foi Jesus, foram os seus discípulos, mediante a sua ordem, obviamente, mas foram Jesus, mas foram os apóstolos, os demais discípulos. Jesus é para Israel, como hoje eu vou ensinar isso para você aqui também. As duas testemunhas são para os gentios. Sempre foi determinado que as duas testemunhas são para os gentios, assim como Jesus foi para Israel. Da mesma maneira que Jesus se voltou para Israel e expandiu o seu ministério para os gentios, as duas testemunhas são para os gentios e vão concluir o seu ministério em Israel. Tanto que a última parada do testemunho das duas testemunhas vai ser em Israel, onde eles também serão mortos e toda essa história que você conhece, e também vão ressuscitar, como você também conhece sobre isso. Por quê? Porque eles concluem, né? Jesus começou em Israel e o ministério dele, por meio dos apóstolos, se expandiu a todas as nações da terra. As duas testemunhas, que sempre foram determinados para todos os povos da terra, no tempo dos gentios, vão iniciar o seu ministério a todos os povos da terra e conclui o seu chamado, o seu testemunho aos 144 mil do povo de Israel. A outra coisa que eu quero que você entenda, que apesar, e a gente vai ler esses textos aqui, que hoje existem milhares e centenas de milhares de judeus, está determinado que apenas 144 mil israelitas é que serão salvos. Então, se você, cristão, quando lê aqueles textos falando a respeito dos 144 mil, fica tentando verificar se você faz parte dos 144 mil, amor, essa promessa não é para você. Essa promessa é para os filhos de Israel. Você faz parte da grande multidão, entendeu? Você é gentil. Você, como gentil, as diretrizes para você é outra. Em Israel foi estabelecido por Deus que apenas 144 mil serão salvos. O conceito de eleição pela graça que você vê Paulo falando só se aplica a Israel. Você, gentil, precisa tomar a decisão por você mesmo se quer receber se quer viver em uma aliança com Deus ou não. E mesmo dentro da eleição pela graça, esses 144 mil tem que ser pessoas que vão reconhecer de fato que o Messias já veio há 2000 e poucos anos atrás. Se eles não aceitarem saírem da aliança mosaica para a aliança estabelecida com Cristo, eles ainda precisam tomar essa decisão. Então, pare de você ficar procurando ver se você tem sangue judeu na sua veia, que eu vejo isso muito comum em alguns segmentos cristãos evangélicos. Né? A gente vai fazer uma árvore genealógica aqui para verificar se eu tenho algum judeu na família. E às vezes até encontro um judeu, mas ele não é judeu israelita, mas sim era um judeu que era adepto à religião do judaísmo. Aí não, mas já está valendo. Já segui a lei de Moisés, já está valendo. Então, há uma possibilidade de eu ser um dos 144 mil. Amor, para você ser 144 mil, você tem que ter o sangue, né? O sangue de Jacó, o sangue de Abraão, certo? E isso não é um DNA espiritual, né? Que existe DNA espiritual. É um DNA físico. Você tem que ser fisicamente, de fato, descendência de Abraão. E apenas Deus sabe quem são os 144 mil. Apenas Elohim sabe. Hoje em dia, nem os judeus sabem de qual tribo eles pertencem. Tem um vídeo que eu vou deixar para você ver esse comentário que a guria, né? É uma guria que é guia turístico lá de Israel, ela é uma brasileira que mora há muitos anos em Jerusalém, e ela fala que hoje os judeus não sabem quem pertence a qual tribo. A única tribo que está mais ou menos certinha
é a tribo de Levi por causa do sacerdócio da aliança mosaica. Os demais se misturaram tanto que ninguém sabe quem é de Judá, quem é benjamita, quem é... Ninguém sabe mais. Uma outra dúvida muito comum que as pessoas têm para entender a aliança com os gentios, ou a nova aliança com Israel, é essa parte do espírito regenerado. Por quê? Principalmente na religião do cristianismo, foi ensinado para as pessoas que o ser humano só gera o corpo físico. E o espírito e a alma que habitam dentro desse corpo físico, na realidade, é dado ou gerado por Deus. Então, quando você tem essa premissa de entendimento, fica confuso em entender por que estabelecer uma nova aliança, por que regenerar o espírito, porque se tecnicamente a pessoa que vive dentro desse corpo já é de Deus, já é pura, já é santa, já é tudo, ela não precisa ser regenerada. Certo? E faz sentido se esse ensino fosse verdadeiro. Esse ensino, né, ou esse falso ensino, é baseado em dois textos das Escrituras. Primeiro, na parte lá de Eclesiastes, que a referência está aparecendo para você aqui, onde está escrito: e o corpo volte para a terra que o formou, e o espírito volte para Deus que o deu. E o segundo texto, que é baseado nessa teoria, é Salmo 139, onde você lê: pois tu me formaste e me teceste no seio da minha mãe, e quando ainda nenhum dos meus dias havia sido vivenciados, eles já estavam determinados, você já tinha escrito todos eles no teu livro e tal. Então, por causa desses dois textos de Eclesiastes e Salmo, criou-se uma teoria que o ser humano só gera o corpo e, na realidade, quem gera o espírito e a alma é Deus. Então, eu vou ter um filho, eu estou gerando o corpo dele, mas a pessoinha que vai viver dentro desse corpo é Deus quem gerou. Se assim fosse, não ia precisar de novas alianças, se assim fosse, não ia precisar de espírito regenerado nem nada. E é por causa desse ensino que muitas pessoas têm dúvida para entender a necessidade da regeneração. Mas eu vou explicar a verdade para você. O projeto humano é patente de Deus. Então, foi Deus quem estabeleceu o ser humano. E o que é o ser humano? É um espírito que habita num corpo, ou um espírito que possui um corpo. Então é a mesma coisa se eu fosse o primeiro criador de carro no mundo, a primeira projetista, designer de carro no mundo. Então antes de mim não havia carro, aí eu criei o carro. Todos os outros carros que surgirem depois do meu ainda são meus. Está entendendo o conceito? Mesmo que eu só tenha criado um carro, o fato de todos os carros depois serem surgidos, baseados no meu modelo original, são meus, estão dentro da minha patente. Isso não significa o envolvimento direto da minha parte. Eu tenho a patente do primeiro carro. O primeiro carro é meu. Os outros não são meus, mas estão fundamentados no meu modelo. Então, o primeiro ser humano, ou o primeiro casal de ser humano, porque Deus fez macho e fêmea automaticamente, eram patentes de Deus, eram projetos de Deus. A forma como eles iam ter filhos, a forma como esses filhos iam ser tecidos no seio, no ventre da mulher, a forma como eles iam ser inseridos no ventre da mulher, tudo isso estava estabelecido no projeto ser humano, vamos botar assim. Só que Deus estabeleceu que o ser humano seria criado à sua imagem e semelhança, ou seja, ele também teria a capacidade de criar outros seres semelhantes a ele. E o que o ser humano é? Um espírito em carne. Então, cada gestação que houvesse de ser humano também seriam espíritos em carne. Só que o que aconteceu? O projeto original, ou os protótipos primários de seres humanos, se rebelaram e se aliançaram com os anjos rebeldes, que hoje a gente chama de demônio, que não está errado também. Nesse momento que eles quebraram a sua conexão com o Elohim, eles deixaram de ser filhos de Deus.
e deixaram de ser espíritos puros. Mas ainda como você lê lá no texto de Paulo, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, naquele aspecto inerente do projeto do ser humano. Então, o ser humano continuou com a capacidade de gerar outros seres semelhantes a ele, espíritos em carne. Entretanto, esse espírito não é um espírito divino, é um espírito humano, espírito descendência de Adão. Adão foi filho de Deus. Depois da rebelião, Adão e Eva deixaram de ser filhos de Deus e se tornaram órfãos, né? Sem pais, bastardos. Nem bastardos, porque bastardo é um filho não reconhecido. O caso de Adão e Eva mesmo é orfandade. Eles ficaram sem origens. Só que eles continuaram tendo a fertilidade, a capacidade de gerar seres semelhantes a eles. E eles são espíritos em carne. Não é só corpo, é corpo e carne. A visão que você tem que você é só corpo é por causa da cultura grega, que durante muitos anos a Grécia dominou o mundo e influenciou as pessoas a terem uma visão grega a respeito da realidade. E é por isso que você acha que você é só corpo, mas você é um espírito num corpo. Ok? E aí, o que aconteceu? Quando você entende essa verdade, que apesar, quando lê lá em Salmo 139, o cara estava dizendo o projeto original. Ah, mas ele falou que Deus teceu. É, beleza, mas é um judeu falando. E o judeu fazia parte da nova aliança. E no caso dos judeus, Deus participava ativamente do nascimento das pessoas que estavam ali. Tanto que ele fala para Jeremias que desde o ventre, Jeremias já tinha sido escolhido para ser profeta dele. Mas essa é a realidade de Jeremias, que era um filho que nasceu dentro de uma aliança com Deus. Essa não é a realidade de um João, José e Maria, que nasceu fora de uma aliança com Deus. Um Jeremias ter sido escolhido desde o ventre para ser profeta de Deus faz sentido porque ele fazia parte de um povo que estava em aliança com Deus. Agora, um José, Maria e João, que não possuía nenhuma aliança com Deus, dizer que desde o ventre ele foi gerado por Deus e escolhido por Deus, não faz sentido nenhum. Por quê? Porque os gentios foi só a partir dos apóstolos que começaram a ter uma aliança com Deus. E mesmo esses gentios, só apenas aqueles que aceitam viver dentro dessa aliança e podem dizer que, se eles forem fiéis à aliança deles com Deus, que os filhos deles já são escolhidos desde o ventre para exercer determinados ofícios e funções para Deus no seu reino. Os que fingem viver uma aliança, os seus filhos ainda estão presos na iniquidade, assim como os pais também estão presos na iniquidade. Porque o filho de um justo só se torna justo quando ele é pai, quando os pais dele são verdadeiramente justos, ok? Assim como aconteceu com a linhagem de determinadas pessoas. Ficou claro para você? Adão não gera só corpo, todo filho de Adão gera outro ser semelhante a ele, um espírito e um corpo. Ah, mas lá o texto de Eclesiastes, o que fala? É que Deus ele tem a patente de todo o projeto original. Então, o fôlego de vida retorna para Deus. Ou o espírito que habitava nesse corpo se apresenta diante de Deus para ser julgado, para ter suas obras julgadas. Todo mundo que morre, querido, tem que se apresentar diante de Deus, porque Deus não abriu a mão da patente de ser o proprietário de todo ser humano, apesar de não ser o criador, o gerador de todo ser humano, ele ainda detém o título de propriedade do projeto ser humano. Por isso que ele fala: todas as almas são minhas. Todas as pessoas são minhas. Por quê? Porque quem criou o projeto ser humano fui eu. Eu não abri mão da patente e eu não vendi a minha patente para ninguém. Adão não quis mais ser meu filho e ficou sem pai. Se tornou órfão. Mas ele ainda é um projeto meu, mesmo que os seus descendentes eu não tenha mais nada a ver com eles. Então, quando nós entendemos isso, certo? Fica claro para nós entender a necessidade do processo de regeneração. Por quê?
Se Adão também consegue gerar espíritos encarnados e esses espíritos não têm nada a ver com Deus de forma direta, a não ser dentro de um aspecto de projeto e patente, é necessário que Deus, para regenerar essas pessoas e dar a ela uma oportunidade de caminhar no reino de Deus, coloque o seu próprio espírito nelas. Coloque o seu próprio espírito nelas. E no caso dos judeus, né, os judeus bíblicos, não os judeus atuais, mas os judeus bíblicos. Os judeus atuais, não, os judeus atuais, querido, eles estão sem aliança porque eles rejeitaram a Jesus, ok? A aliança de Moisés caiu em desuso. Todo judeu que está lá no templo, sacrificando, que já construíram o terceiro templo, que estão agora naquela disputa para ver se a novilha vermelha já nasceu, para eles poderem. Esses caras, eles estão trabalhando em obras mortas, porque não tem mais validade a aliança deles. Então, todo judeu que nasceu, né, então, até Cristo, a aliança de Moisés estava válida. Até Cristo. Depois de Cristo, a aliança de Moisés perdeu a validade. Todas as pessoas que continuam na aliança de Moisés, elas estão nas trevas e elas precisam se converterem para a aliança de Jesus. Deus não considera mais a aliança de Moisés válida após Jesus. Então, até Cristo, os judeus que nascessem até Cristo, até antes do nascimento de Cristo, ainda estava dentro da aliança mosaica. Deus participava ativamente do nascimento dessas pessoas e esses israelitas poderiam dizer que havia um propósito de Deus na vida delas desde o nascimento delas. Depois de Cristo, essa não é mais a realidade do povo judeu. O povo judeu não possui mais uma aliança com Deus. Eles vivem baseado num passado. A realidade deles é que ele não é diferente de nenhum gentil que nunca recebeu a Cristo. Então, você que idolatra Israel e fica tratando eles como se eles ainda fossem povo da aliança com Deus, esquece. Eles são povo da aliança com Deus se eles receberam a Cristo. Se eles não receberam a Cristo, não existe aliança com Deus e eles estão tão em trevas quanto o José e a Maria de qualquer nação da terra. Mas eles só estão se iludindo com a aliança estabelecida por Moisés, não com Moisés, com a aliança iniciada por Moisés. Essa aliança não tem mais validade. Ok? Então agora vamos falar um pouco mais a respeito do remanescente para a gente poder terminar o vídeo de hoje, belezinha? Vamos lá? Vamos aos textos, são bastante textos aqui. Na realidade tem mais, né? Eu que não consegui colocar tudo que eu queria, né? Romanos 9, 27 diz assim: mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Romanos 11, 5 diz assim: assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça, ou seja, né, o pessoal aí calvinista, presbiteriano, que acredita em predestinação, o único grupo que tem a ver com predestinação é o remanescente, os 144 mil. Os gentios, não é assunto deles esse negócio, certo? Mateus 19, 28, falando a respeito dos 12 apóstolos, olha o que Jesus promete para os 12 apóstolos. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguiste, quando na regeneração, e que é a regeneração, a ressurreição dos mortos, o tempo da restauração de todas as coisas, lá aquela parte que todos nós estamos ansiando para viver, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentarei em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Essa é a promessa de Jesus para a sua equipe de liderança. Por quê? E por que ele falou as 12 tribos de Israel? Porque o ministério de Jesus, primeiramente, é voltado para os judeus. Não vê aqui e vão julgar todas as nações da terra. Não, querido. A minha promessa com vocês
é em relação a Israel, porque o meu ministério inicialmente é com Israel. Mateus 22, 28, 30. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Isso é aquela conversinha que os saduceus, para pegarem Jesus, tiveram, né? Que uma mulher, ele acredita que estava se baseando naquela lenda que tem lá a respeito de uma mulher que teve 7 maridos e tal, uma mulher chamada Sara, que não tem a ver com a Sara de Abraão, é outra história. E aí fala que essa mulher teve 7 maridos e todos elas morreram, e então ela também veio a falecer, e aí questionaram Jesus. E na ressurreição, de qual desses maridos vai ser ela esposa? Porque todos as desposaram. Respondeu-lhe Jesus: errais não conhecendo nem a Escritura e nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos no céu. E essa verdade é para quem? É para todas as nações da terra que não vão se casar, nem vão se dar em casamento? Não, é apenas para os judeus. Por quê? Porque os 144 mil são castos. Eles serão como anjos no céu, como primícias de Deus para o Cordeiro. Teve uma vez que teve um vídeo nosso que eu respondia esse texto aqui, explicando esse texto apenas dentro da cláusula da prostituição, ou seja, se a pessoa não conseguir se libertar da prostituição dela, então ela vai entrar no reino com um braço a menos, e quando ela chegar na regeneração, ela não vai estabelecer casamento, porque eu sei que os gentios, eu vou mostrar isso para você hoje, vai continuar casando e se multiplicando. Quem não vai casar mais na restauração, quem vai viver como um anjo na restauração, é o povo israelita. E aí, na perguntas e respostas, eu expliquei esse texto apenas dentro do contexto da cláusula da prostituição, porque eu não queria explicar, porque eu entendi que ia dar muita confusão na época, explicar para você que Jesus estava dizendo apenas a respeito dos judeus. Porque se você entende que o ministério dele era voltado para os filhos de Israel, e ele estava explicando para israelita como seria a realidade dos israelitas na regeneração. E aí Jesus assim, ó, na regeneração, vocês não vão casar nem se dar em casamento. Por quê? Porque vocês vão viver como tributos para Deus e para o Cordeiro. Vocês serão como anjos no céu, porque vocês serão castos, porque vocês não vão se contaminar com mulheres, vocês serão virgens. E isso é outra coisa que muito evangélico fala: ah, não, quando a gente for morar no céu, ninguém vai se casar. Primeiro que ninguém vai morar no céu, certo? Você vai visitar o céu, mas você vai morar na terra restaurada. Mas existe todo esse papo aí dentro do cristianismo que você não vai casar nem se dar em casamento. Não, na realidade, na realidade, isso é um aspecto que tem a ver apenas com os judeus, porque os 144 mil vão viver como anjos no céu. Eles vão ter um aspecto completamente sacerdotal. Você que é gentil, a premissa para você na regeneração é outra. Quem não irá se casar e vai viver como anjo no céu são os judeus. Você é outra história, ok? Se você não faz parte das 12 tribos de Israel, você é outra história, ok? Vamos lá, Miqueias 5, 7, 8. Como vai ser um pouco, Miqueias mostra assim, como vai ser a relação dos remanescentes com as outras nações da terra, né? O restante de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem nem depende dos filhos do homem. Por quê? Porque eles fazem parte da corte real do Cordeiro e eles não vão depender, né? Vai ser diferente. A tribo de Levi, a tribo sacerdotal de Levi, dependia das outras 11 tribos para se sustentar. O povo de Israel, o remanescente judeu, que vai viver bem, serão os sacerdotes do Senhor eternamente, eles não vão depender das nações da terra para absolutamente nada. O restante de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais da selva, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual se passar, as pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. Apocalipse 3, 7, 9. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: assim fala o santo, o verdadeiro, que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Conheço a tua conduta, vê, eu abri à tua frente uma porta e ninguém poderá fechar.
Pois tua força é pequena, mas guardaste a minha palavra e não renegaste o meu nome. Olha, eu te entrego a uma parte da sinagoga de Satanás, daqueles que se dizem judeus e na realidade não são. Mas são mentirosos. Vou fazer com que venham prostrar-se diante de teus pés e reconhecerão então que eu te amo. Perceba aqui que Jesus fala que existe uma sinagoga de Satanás, de pessoas que ficam se declarando judias e elas não são. Por quê? Porque os judeus, queridos, eles não foram esquecidos por Deus. Apesar de terem apenas o remanescente 144 mil, os 144 mil são judeus raiz, são judeus verdadeiros, que, como eu falei, apenas Deus sabe quem são os verdadeiros judeus, que nem eles mesmos sabem quem são. Ok? Só que é dito, na época, quando foi escrito as 7 cartas, que havia uma galera, como acontece hoje, se pagando de judeus sem verdadeiramente ser, e eles são considerados sinagogas de Satanás. Mas esses falsos israelitas irão se prostrar diante dos verdadeiros israelitas, que são os 144. Ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: assim fala o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas voltou à vida. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, conheço, contudo és rico. Conheço também a blasfêmia das partes dos que se dizem judeu, mas na realidade não são judeus, e sim uma sinagoga de Satanás. Mais uma vez você percebe a igreja, desculpa, mais uma vez você percebe Israel fazendo parte da igreja de Cristo. Ao ponto de que 2 igrejas das 7 cartas foram voltadas para esse problema de pessoas fingindo serem judeus, mas não são. Então aceite, querido, o povo de Israel hoje não faz parte da aliança com Deus. Quem faz parte da aliança com Deus é os remanescentes, e os remanescentes receberam e receberão, que ainda não está completo o número de 144 mil, receberam e receberão a Cristo. Eles reconhecerão que Cristo é a única aliança vigente entre Deus e os homens. Ok? E aqueles que se dizem judeus, mas não são, eles fazem parte da assembleia do templo da sinagoga de Satanás. Vamos continuar aqui para encerrar o remanescente de Israel. O que mais eu posso te dizer a respeito dos 144 mil? Quem é o remanescente de Israel? Primeira coisa, o remanescente de Israel se trata de um grupo selecionado dentre as 12 tribos que reconhece e reconhecerá Jesus Cristo como o Messias predito. Eles se submeterão ao perfil da nova aliança e servirão como tributos do Cordeiro para sempre. Porque tributos em Sião não se refere só a dinheiro. Pessoas também podem ser tributos. Um exemplo disso, além da própria tribo de Levi, você pode ver o próprio profeta Samuel, que foi entregue ao templo como tributo para Deus. E os 144 mil, eles farão parte da corte do Cordeiro, porque todo rei precisa ter a sua corte, todo rei precisa ter os seus ministros diretos. O remanescente não terá a responsabilidade de povoar a terra como uma descendência justa, pois serão como anjos que não se casem nem se dão em casamento. Sua função é completamente sacerdotal ou executiva, para ser mais exato, já que a gente enxerga o sacerdócio como uma parte executiva do reino, né? Ou seja, suas obrigações são para manter o bom andamento do reino em todos os seus aspectos e esferas, assim como ocorre com a boa parte dos anjos hoje. Os 144 mil fazem parte da corte do Cordeiro e são ou serão seus ministros diretos junto aos 12 apóstolos. Eu vou dar uma pausa aqui e vou voltar para mim aqui, porque eu acredito que esse vídeo, em algum aspecto, né, se você tem uma base cristã, está sendo muito desconfortável para você estar ouvindo que Israel continua sendo relevante, que apesar de ter apenas 144 mil que serão salvos segundo a eleição da graça, eles não serão tratados como lixo, não, eles farão parte da corte do Cordeiro, eles serão discípulos, ministros diretos de Jesus, e talvez você que sempre achou que todas as promessas de Israel valia para você, está ficando meio confuso por aqui. Mas deixa eu explicar para você. Lá na regeneração, querido,
vai haver um único reino, um único povo e um único governo central. Entretanto, esse governo central vai estar estabelecido entre Jesus e os seus dois irmãos, que são as duas testemunhas. E cada um deles vai ter uma equipe de base para poder dar conta de toda a administração da terra. Jesus, ele vai contar com os 12 apóstolos, que estiveram com ele desde o início, que serão parte da sua corte, e mais os 144 mil. E as duas testemunhas terá a sua equipe de base, que terão o seu apoio, que você vai entender melhor. Eu já falei um pouco isso, né? A equipe de base das suas testemunhas são composta pelos seus próprios filhos, tanto os celestiais quanto terrestres, porque eles também tiveram filhos no céu e também continuam gerando filhos na Terra, e vão fazer parte dessa equipe de base. E essas duas cortes vão trabalhar em unidade, assim como os três irmãos sempre estiveram juntos e sempre trabalharam em unidade, porque vai ser sempre um só rebanho e um só pastor. Só que esse pastor não é uma pessoa, são três pessoas. Jesus no centro e um assentado à esquerda e outro à direita. Só que Jesus, ele no local dele, tanto que quando você lê no profeta Ezequiel falando a respeito da distribuição da herança e das terras para o povo de Israel, você vê muito claro que Ezequiel fala que todo mundo terá a mesma proporção de terra. E por quê? Porque vai ser 12 mil para cada tribo. Se vai ser 12 mil pessoas para cada tribo, não adianta uma tribo ter mais terra do que a outra se o número é o mesmo para todo mundo. E ele deixa bem claro que no centro, entre essas 12 mil pessoas, essas 144 mil pessoas, vai estar a habitação do príncipe. Então, por quê? Porque todo um reino tem a sua corte. Lá em Sião, na capital, o pai e a mãe, Elohim, eles têm os 24 anciãos que fazem parte, os 24 anciãos que fazem parte da corte real, que são os 24 ministros diretos que auxiliam Iavé e Ruá, o pai e a mãe, a conduzirem todo o reino, além dos seus próprios filhos. Na terra, nós iremos, vai ser estabelecido um processo igual como acontece na capital. Também vai ter um governo central e uma corte composta de judeus e gentios. Só que dentro dos judeus e gentios terá os 12 apóstolos como o conselho direto de Jesus, e terá, né, os filhos das duas testemunhas e outras pessoas participando do conselho direto das duas testemunhas, e Jesus ainda vai ter dentro da sua corte, da sua equipe de base, os 144 mil que morarão próximo, assim como acontecia no tabernáculo de Moisés, e a tribo de Levi ficava no meio, junto do tabernáculo, e as outras 11 tribos ficavam ao redor, da mesma maneira. A cidade de Jesus, a Nova Jerusalém, vai descer, ficar centralizada, e a casa e a habitação dos 144 mil vão ficar ao redor. Você lê isso lá no livro de Ezequiel 37, acredito eu, ou 47. A referência correta está aparecendo para você na tela. Então, eles fazem parte, eles não serão excluídos. Ah, eles vão ser salvos, mas vão ser tratados. Não, eles vão ter um cargo importante, um papel importante. E a função deles só vai ser inferior dentro da corte de Jesus à dos 12 apóstolos. Por quê? Porque eles caminharam com Jesus e é digno. Os 12 apóstolos fizeram muita coisa e eles merecem o lugar que eles irão ocupar. Ok? Mas, assim como os gentios terão posições importantes e necessárias no reino de Deus, e a gente vai falar um pouquinho sobre elas quando falarmos do ministério das duas testemunhas, os judeus, os 144 mil, terão também posições importantes no período de regeneração na corte do Cordeiro, porque os judeus, apesar de estarem com todas as nações da terra, o texto deixa bem claro, eles são primícias de Deus e do Cordeiro. E eles são seguidores do Cordeiro e vão junto deles para onde quer que o Cordeiro vá. Beleza? Pertencem à corte. Vamos continuar aqui.
Os 144.000 habitarão junto ao Cordeiro para todo sempre. Ezequiel 44, 45. A referência está aqui agora. Quinto, o remanescente viverá harmonicamente com a chamada em Apocalipse com a grande multidão. Com a chamada em Apocalipse de a grande multidão. A grande multidão são todos os não-judeus regenerados que também fazem parte da aliança estabelecida por Jesus, ou seja, qualquer pessoa que não é judeu, o brasileiro, o coreano, o chinês, o alemão, o estadunidense, por aí vai. Todo ele fazem parte da grande multidão, ou entre as nações da terra, como você leu lá no livro de Miqueias. A principal diferença entre o remanescente e a grande multidão é que a grande multidão, gerará descendência, ou seja, se casará e se dará em casamento, enquanto aquele não, como lemos. Olha o que fala a respeito da grande multidão aqui. E cantava um novo cântico, digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes. Enquanto o povo de Israel será apenas sacerdote de Deus, a grande multidão também será rei e sacerdote, e rei gera descendência. E eles reinarão sobre toda a terra. Enoque 10, 24, 26 diz assim: a semente da justiça e da retidão apareça, o que é produtivo torne-se uma bênção, justiça e retidão serão plantadas sempre com prazer. Então todos os santos, porque a grande multidão são sionitas regenerados, assim como o remanescente também é, e eles são também os santos, que só existe uma igreja, só que essa igreja é composta por israelitas e gentios. Então todos os santos darão graças, viverão até terem gerado milhares de filhos, enquanto todo o período da sua juventude e seus sábados serão completados em paz. Querido, quem não vai casar nem se dar em casamento é o remanescente de Israel. Você que não é judeu, você faz parte da grande multidão ou das nações, como é falado, e você vai ser rei, sacerdote que vai reinar sobre toda a terra, e você, sim, vai continuar gerando milhares e milhares de filhos. Por quê? Porque nós estamos no tempo de restauração. E originalmente Deus tinha um projeto na terra, que era gerar um casal ou um ser humano à sua imagem e semelhança, e que esse casal crescesse, multiplicasse, enchesse a terra, sujeitasse e dominasse. Então, se Deus vai restaurar todas as coisas, por que ele ia abortar esse projeto? Ele não abortou. O que não é realidade é apenas como os judeus que vão viver como anjos. Mas o resto da multidão, querido, vai gerar descendência, sim. Por quê? Porque Deus vai restaurar a terra na sua glória como era no início. E no início sempre foi projetado que o ser humano geraria descendência. Mas nós sabemos que há dois grupos de pessoas, né? As que se casam e as que não se casam, as que geram descendência e as que não geram descendência. E se você tem alguma dúvida sobre isso ainda, por favor, nos acompanhe no nosso podcast, onde nós semanalmente estamos abordando sobre sexo e prostituição, e lá eu falo um pouquinho a respeito desse grupo que não gera descendência, que hoje na Terra é chamado de assexuado, mas nós em Sião chamamos eles de o tudo em um, certo? São aquelas pessoas que não têm inclinação nenhuma para constituir família. Querido, com isso nós encerramos o vídeo de hoje. Eu espero que isso tenha edificado você e abalado as suas estruturas teológicas. Então, se você tinha um monte de ideia, espero que tenha sido destruído muito dessas ideias. E se houver dúvidas, encaminhe a sua pergunta conosco agora pelo nosso direct no Instagram, pelo nosso chat no Telegram, ou pelo e-mail Reis Sacerdotais, que sempre fica disponível em todo o link da descrição dos nossos vídeos. Até o próximo domingo. Deus abençoe você.